Olá, meu amado irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você, com toda a sua família. É muito bom poder falar um pouco da palavra de Deus e hoje eu quero retratar o assunto sobre a felicidade de ser perdoado. O mundo jaz no maligno, as pessoas vivem uma vida desregrada, muitos estão vivendo distante de Deus, carecem de Deus e vivem numa infelicidade muito grande. E a palavra de Deus proporciona ao ser humano a oportunidade de olhar para Deus e ter uma vida feliz. Diz assim o Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Todo mundo quer ser feliz. Quem que não quer ser feliz nesse mundo? Mas muitos pensam que a felicidade está no pecado. Em viver uma vida desregrada, do jeito que ele quer, aproveitar a vida. Eu sou jovem, então tenho muito tempo para desfrutar. Por que eu quero me preocupar com Deus? Porque eu vou procurar uma igreja? Porque eu vou me preocupar com a minha vida espiritual? Eu quero mais desfrutar dessa vida minha. Só que a Bíblia diz que a verdadeira felicidade está na pessoa de Deus. O Salmo 32, ele fala sobre a queda que o Davi teve com Betseba. Ele adulterou, ele errou, ele também tramou para que Urias, o marido de Betseba, fosse morto. E chega esse momento quando ele foi questionado pelo profeta Natã e ele reconheceu que deu um passo muito errado. E quando ele escreve o Salmo 32, ele retrata que se não fosse pela ação de Deus, ele estaria numa crise muito grande. Então o Salmo de Davi, ele registra toda a experiência do pecado, do sofrimento, da confissão, do perdão e da sua restauração. O propósito desse salmo é manifesto. É para mostrar a bem-aventurança do perdão dos pecados. Isso é feito mostrando, em primeiro lugar, a dor, a aflição, a angústia decorrentes dessa confissão de culpa. Em segundo, segue a declaração dos efeitos de uma confissão franca e completa de uma culpa em que trouxe ao rei Davi paz à sua mente, alívio diante dessa angústia causada pela lembrança da culpa. O texto fala em ser perdoado por Deus. O versículo começa assim: bem-aventurado aquele. Deus é a fonte de toda felicidade. Quem deseja ser feliz precisa ser santificado por Deus. Plante santidade e você colherá a felicidade. Não há felicidade a não ser em Deus. Ele é a fonte de alegria e da verdadeira felicidade. O texto nos fala sobre isso. O tema desse verso é a felicidade de ser perdoado. E quando a pessoa se dirige a Deus e pede perdão pelos seus pecados, diz o texto que ele é bem-aventurado. Que felicidade pode ser comparada com aquela que o homem, que outrora prisioneiro de uma culpa, esmagado pelas mãos de Deus, agora se sente completamente perdoado e restaurado por esse Deus? A palavra pechar, traduzida aí no texto por transgressão, é o termo mais forte e sério do Antigo Testamento. Ela significa a alta traição contra o soberano. O comentarista Warren Esber diz que essa palavra significa passar dos limites ou se rebelar contra Deus. Quando a rebelião é perdoada ou retirada,
o rebelde agora passa a ser restaurado e o seu lugar passa a ser perto da pessoa de Deus, vivendo junto com Deus. Por isso que o Salmo continua dizendo o seguinte: olha, feliz é aquele cujo pecado é coberto. A palavra chatar, traduzida por pecado no texto, significa sair do caminho, errar o alvo, não viver nos padrões determinados por Deus. Quando o pecado é coberto, o fracasso e o vazio são supridos pela plenitude do nosso bom Deus. Esse pecado é coberto e remido pelo sangue de Jesus. Antes que o pecado seja perdoado, no entanto, o pecador precisa se arrepender. Em que consiste a verdadeira felicidade? Não nos prazeres da carne, nem nas riquezas materiais, e muito menos no poder. Alguns acham que a felicidade se resume a isso: a ter poder, ter dinheiro, bens materiais, muita saúde para gozar a vida. Mas o que adianta é ter tudo isso e não ser alegre? Tudo isso as pessoas tentam ter para se alegrar, só que a alegria é passageira. A alegria que Deus está proporcionando ao homem, ela começa tanto aqui e se estende para o céu, para uma vida eterna. As pessoas vivem nos seus pecados, gozam as suas vidas, amenizam as suas consciências, mas quando morrerem, vão para o inferno. Qual é o significado de ter uma certa alegria aqui, mas viver distante de Deus? Então, quem pode resolver essa questão é o Senhor Jesus. Quando a pessoa se dirige a Deus, através da pessoa de Jesus, pedindo perdão pelas suas faltas e pelos seus pecados, buscando o caminho que conduz para o céu, aí sim ele alcançará a felicidade. Infelizmente, muitos homens estão caminhando para longe de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais tristes ficamos e mais perto do inferno ficaremos. Espero que essa não seja a sua situação hoje. Se for, ainda há tempo para buscar a Deus e obter dele toda essa alegria da salvação. Quero orar com você. Pai eterno, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo. Provavelmente, alguns estão tristes, distantes de ti, envergonhados por causa do pecado. Mas nós sabemos, ó Deus, que mediante a tua palavra e através da pessoa de Jesus, essa pessoa que está nos assistindo pode chegar aos teus pés, obter perdão dos pecados e receber a alegria da salvação. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos aqueles que estão ouvindo esta simples mensagem. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.